Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8, nós leremos até o verso 15. Esta mensagem faz parte da nossa exposição da Carta de Paulo aos Colossenses, a supremacia de Cristo. Diz assim a Escritura: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler juntos, irmãos, os versos de 13 a 15, vamos lá? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Baixa a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, te bendizemos por tua palavra, pelo privilégio de lê-la publicamente na nossa língua portuguesa e de podermos também, Senhor, sermos instrumentos para alcançar pessoas até mesmo de outras nações, de outros estados, através da transmissão desta mensagem. Que o Senhor alcance os corações, que o Senhor mesmo determinar para a tua glória. Quanto a nós aqui, teu povo, te pedimos, Senhor, que pelo teu Espírito, que é o nosso ministro interno, a tua palavra alcance o nosso coração, nos transforme, nos console, nos constranja, nos convença e nos ajude a vivermos cada dia mais para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a cristologia, a doutrina de Cristo, é uma das doutrinas mais caras do Evangelho. Sem ela, nós poderemos rodear sobre boas doutrinas, sobre doutrinas curiosas e interessantes, mas sem Jesus, sem o verdadeiro conhecimento de Cristo, o homem jamais pode ser salvo. A salvação vem por meio de Jesus Cristo e Ele é aquele que nos conduz ao Senhor. Por que eu fiz essa breve introdução? Para lembrar aos irmãos que o que está em jogo aqui, quando Paulo escreve esta carta, é a pureza desta doutrina. A doutrina não estava sendo ameaçada de um todo, mas ameaçada de alguma forma, já era para o apóstolo Paulo preocupante, porque é impossível que alguém, ou mesmo alguma tradição, ou mesmo alguma filosofia, esteja em pé de igualdade com Jesus. Jesus não divide a sua glória com homens, Jesus não divide sua glória com teorias, com ideologias, com filosofias, com tradições. E quando a igreja, quando os crentes são ameaçados a perder o foco em Jesus, na verdade, todo o fundamento do cristianismo está ameaçado a desmoronar. Cristo é a pedra angular, Cristo é o fundamento da igreja. Conhecer Jesus deve ser a aventura mais empolgante para qualquer cristão. Esse deve ser o propósito maior das nossas vidas.
conhecermos a Jesus, nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Ele, para que as nossas afeições sejam voltadas para Ele. Vejam, irmãos, quando a voz dos céus deu testemunho a respeito de Jesus, era o próprio Pai quem disse: este é o Filho amado em quem está todo o meu prazer, ou em quem me comprazo. Se o Pai diz que o prazer dele está no Filho, e Ele nos criou, onde deve estar o nosso prazer, se não em Jesus? Jesus deve ser, então, a razão máxima das nossas vidas, o nosso amor maior, aquele por quem o nosso coração palpita de alegria e se emociona diante da presença dEle. Hoje, enquanto estávamos lá em Abreu Lima, pregando o Evangelho de Lucas, curiosamente, o texto nos diz que os discípulos estavam muito felizes porque saíram para pregar o Evangelho e voltaram então exultantes, dizendo: Senhor, em teu nome expelimos demônios. E Jesus diz: eu vi Satanás caindo como um relâmpago. A verdade é que o que eles conseguiram fazer foi pelo poder de Jesus. Mas Jesus os alerta, dizendo que eles deveriam se alegrar, não porque os espíritos lhes obedeciam, mas porque o nome deles estava arrolado nos céus, ou como nós chamamos, o texto bíblico também chama em outras ocasiões, escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria. Depois Jesus traz uma palavra de exultação. O texto diz que ele exultou no Espírito, dizendo: graças te dou, Senhor, porque tu ocultaste aos sábios e aos instruídos e revelaste aos pequeninos. Irmãos, a revelação de Jesus a respeito de quem Ele é ao seu povo o fez exultar no Espírito. Há poucas passagens nas Escrituras que nós vemos Jesus demonstrando uma alegria muito expressiva. Não que Jesus não fosse alegre, mas a expressão de alegria exultante nós encontramos nesse texto de Lucas. E qual foi então a alegria de Jesus? O que fez o coração de Jesus vibrar de alegria? Saber que as pessoas estavam, pela graça de Deus, conhecendo ao Pai. Por isso ele diz que ninguém conhece ao Pai se não conhecer o Filho, e ninguém conhece o Filho se não conhecer o Pai. Então, meus irmãos, quando Paulo está brigando aqui, quando Paulo está reclamando aos irmãos de Colossos que não se deixem afeiçoar por tradições, por filosofias, por qualquer coisa que esteja em pé de igualdade com Jesus, é porque esta doutrina é muito cara, é porque ela deve ser por nós preservada. É por isso então que os reformadores defenderam os solos Cristos. Mas hoje eu gostaria de focar com os irmãos no resultado daquilo que Cristo fez em favor da igreja, porque nos versos de 8 a 10, Paulo faz no verso 8 um alerta, afirma que em Jesus habita toda a plenitude da divindade, que nele nós fomos aperfeiçoados e que ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. A ele pertence todas as coisas. Mas a partir do verso 11, Paulo vai aplicar a cristologia à vida da igreja, de maneira muito prática e muito objetiva. E Paulo faz isso comparando com a circuncisão. Nós acabamos de realizar um batismo infantil, e na antiga aliança o batismo, que era a circuncisão, era feito logicamente apenas nos meninos, porque apenas os homens eram contados em Israel, e era aquilo que a gente chamava semelhante a uma cirurgia de fimose, né? O prepúcio do órgão genital do menino era cortado e ali o pacto que Deus tinha feito com Abraão era cumprido. Paulo vai dizer o seguinte, que nós também fomos circuncidados. Ora, Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja de maioria gentílica, e esses não haviam passado pela circuncisão. Mas Paulo diz que, na verdade, quando eles receberam a Cristo, eles passaram pela verdadeira circuncisão. Porque aquela circuncisão do passado era simbólica e temporária, mas há uma circuncisão que é aplicada à vida da igreja na nova aliança.
O texto diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, como se fazia na antiga aliança, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Observe, irmãos, naquele tempo havia em Colossos judaizantes, pessoas que admiravam o cristianismo, se aproximaram do cristianismo, mas queriam colocar as tradições, os costumes, os mandamentos cerimoniais da antiga aliança em pé de igualdade com o evangelho. Paulo então precisa dizer: olha, se eles estão obrigando vocês a se circuncidarem para que vocês sejam verdadeiros cristãos, lembrem a estes falsos mestres que na verdade a verdadeira circuncisão é a circuncisão de Cristo. É Ele quem opera, não são mãos humanas que nos reconciliam com Deus. O selo da nova aliança é o sangue de Jesus. O selo da nova aliança é o sacrifício do nosso Salvador. Portanto, nós não precisamos mais de nenhuma tradição que se coloque em pé de igualdade com o Evangelho. Nós temos muito respeito e muita admiração pelos judeus. Temos muitas coisas em comum com os judeus, mas o judaísmo não salva. Para que um judeu seja salvo, ele precisa crer em Jesus. E para crer em Jesus, ele precisa se tornar um cristão. A salvação, irmãos, ela é pela fé unicamente em Jesus. Há um movimento muito forte no meio das igrejas evangélicas brasileiras de judaização. Em alguns cultos, antes de começar, se toca o shofar. Em algumas igrejas, a bandeira de Israel. Alguns se vestem até como sacerdotes. Em algumas igrejas, há até alguns instrumentos ou utensílios da antiga aliança, como candelabros, arca da aliança, ou coisa desse tipo. Meus irmãos, e tudo isso ficou na antiga aliança, na antiga dispensação. Todas estas coisas do tabernáculo, mesmo as cortinas, as cores que ali estavam, tudo era uma forma de sombra que apontava para algo maior que haveria de vir, que é Jesus. Essas coisas, portanto, já passaram. Você não fica agarrado com a sombra quando a substância está presente. A sombra não tem nenhum sentido, a sombra dá uma nuance, mas não é a realidade. Enquanto não se tem a realidade, se resolve com a sombra. Mas quando chega a substância, quando chega a realidade, não há mais necessidade alguma. O autor aos Hebreus diz que todas estas coisas eram sombra daquilo que haveria de vir e já veio. É Jesus. Por isso nós não precisamos mais de templo. Se nós não tivéssemos esse espaço aqui que nos acolhe, qualquer lugar que nós nos reuníssemos, em nome de Jesus, o Senhor estaria presente. Nós não precisamos mais de sacerdotes, porque o sacerdote era uma figura da antiga aliança. E agora, na nova aliança, todo o povo de Deus é um sacerdócio real. E dentro desse povo, Deus escolhe os seus ministros. Mas esses ministros não têm peso de sacerdote. Na verdade, o verdadeiro sacerdote é o próprio Cristo, profeta, rei e sacerdote. E a igreja é chamada de sacerdócio real. Nós não precisamos das figuras que já passaram na antiga aliança. Inclusive, sempre importante lembrar aos irmãos, aqui à frente não é um altar. A gente tem um costume, por conta do romanismo, de chamar essa parte da frente da igreja de altar. Ora, se há um altar, necessariamente deve haver o quê? Um sacrifício. Eu sei que os irmãos estão olhando para mim, estão me vendo acima do peso, mas eu não sou um cordeiro que vai ser sacrificado, tá certo? Geralmente se pegava um cordeiro bem gordinho, né? Mas eu creio que os irmãos não imaginaram isso a respeito de mim. Eu fiquei até com medo agora, essa hora os irmãos querendo jantar, né? Vejam, irmãos, o cordeiro já veio, o sacrifício já foi feito. Nós não temos mais altar, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Pastor, como é que a gente chama essa parte aqui? Sei lá, da forma que você quiser. Na frente da igreja, púlpito, alguns chamam de palco, enfim.
mas não tem altar, porque Jesus já fez o sacrifício eficaz, único. Se nós acreditarmos que precisamos de algum outro sacrifício, nós estamos anulando a obra de Cristo, eficazmente feita por nós na cruz do Calvário. Vejam, irmãos, como há uma tendência, por conta da fé judaica que nós respeitamos, que nós muito admiramos, mas como há uma influência forte destas coisas, e vez por outra, essas coisas reaparecem, na vida da igreja, como um tipo de moda para tentar atrair as pessoas. Talvez pela exuberância, pelo simbolismo, E nós estamos num país extremamente sincretista, Então as pessoas são muito apegadas àquilo que vem, às coisas, enfim. Quando chegam numa igreja assim, onde é tudo branco, que no máximo tem uma cruz, as pessoas ficam pensando assim, o que é que está faltando alguma coisa aqui? Não, nós temos tudo o que nós precisamos. Inclusive a cruz nós colocamos há pouco tempo. E sempre tivemos tudo o que nós precisamos, que é o povo de Deus reunido, ali derrama o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde estiver o povo de Deus reunido, Deus está presente. Quando José foi levado para o calabouço, Deus estava com José. Quando José foi levado para a casa de Potifar, Deus estava com José. A presença de Deus estava com José e tudo prosperava. Quando José estava na cadeia, tudo prosperava porque Deus estava com José. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não fica trancado aqui quando acaba o culto, nos esperando na próxima quarta ou no próximo domingo. Deus é infinitamente maior do que qualquer lugar que o tente conter. Por isso, irmãos, nós não devemos colocar em pé de igualdade nada com Jesus. Ele é o centro da nossa vida, nele nós fomos aperfeiçoados. Essa circuncisão que acontecia na antiga aliança, ela tinha um sentido externo, como muitas coisas da antiga aliança. Lembrem do sacerdote, lembrem do templo, tudo questões externas. As roupas, tudo aquilo simbolizava exteriormente uma fé interior. Mas chegou o tempo em que essa fé, ela vai ao coração, no âmago. Por isso, observe, se a circuncisão da antiga aliança era um sinal externo, agora há um sinal interno que alcança o coração. Não é uma operação física, é uma operação espiritual. Aquilo que acontecia na antiga aliança não era suficiente para firmar a aliança. Na verdade, tudo aquilo ali era simbolismo externo, baseado na fé interna de cada crente na antiga aliança. Mas agora, na nova aliança, nós não precisamos mais daquilo que é externo, porque a fé nos foi aplicada somente ao coração. Meus irmãos, a circuncisão não é mais uma necessidade nos nossos dias. E nós não podemos então admitir, olhe que a circuncisão era o símbolo maior do judaísmo. Por isso, pensando na circuncisão, Paulo na verdade está falando de qualquer outro tipo de tradição que quisesse ficar em pé de igualdade com a Escritura. Paulo diz, não aceitem nenhuma transformação, a não ser aquela que acontece no coração. Circuncidar o prepúcio é fácil, mas o coração, só quem faz a circuncisão é Cristo Jesus. Qualquer médico pode arrancar o prepúcio de um menino, mas só Jesus, com as suas santas mãos, pode arrancar de nós o coração de pedra e colocar dentro de nós um novo coração. Só Ele pode operar este milagre. Por isso, Cristo em primeiro lugar, sempre. Observe também o verso 12, também o verso 13. Diz assim, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu gostaria de pedir que os irmãos me ajudassem
na leitura dos dois versos. Vamos lá? Os versos 12 e 13. Vamos lá? Tendo sido sepultados Amém. Irmãos, o batismo a que Paulo se refere é aquilo que nos identifica, ou aquilo que expressa a nossa união e o nosso compromisso com Cristo, a nossa entrada na família da aliança. Observe como nós fizemos aqui com Helena, né? A partir do batismo, ela se torna, logicamente, externamente, membro da família da aliança. E claro, nós lembramos isso porque não cremos que o batismo tem poder para salvar ninguém. Nós lembramos que o ladrão da cruz não foi batizado e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E lembramos também que há pessoas que foram batizadas, mas na verdade a operação do Espírito nunca lhes aconteceu verdadeiramente no coração. Mas aqui há um símbolo importante. Paulo diz assim: vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Há um simbolismo da sepultura, da morte e da ressurreição. Veja, quando Jesus foi morto, nós também morremos com ele. E quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos com ele. Isso o apóstolo Paulo afirma categoricamente. Portanto, se nós estávamos mortos em pecado, nós fomos ressuscitados em Cristo. E esta é uma bênção resultante da obra bendita da redenção operada em Jesus em nosso favor. Por isso Paulo diz: não se deixem enganar com vãs sutilezas. Vocês foram alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Homens não podem fazer, ninguém é capaz de cumprir. Jesus então cumpriu em lugar do seu povo. Ainda mais, irmãos, o apóstolo Paulo no verso 13 diz assim, que ele nos perdoou. Observe aqui o finalzinho do verso, né? Aliás, a partir do verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. Meus irmãos, quando Paulo afirma que quando nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões, Cristo nos deu vida, e como resultado disso, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Paulo está reafirmando à igreja de Colossos que qualquer doutrina, filosofia, tradição que queira disputar com a obra de Cristo na cruz do Calvário é anátema, é maldita. Porque filosofia, doutrina, tradição não tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós sabemos desde o início que quando o homem tentou resolver a sua condição de pecado, lá no Éden, cozendo para si folhas de figueira, Deus mesmo os repreendeu, mandando-os tirar aquelas folhas, e Deus mesmo cobriu o homem com pele de animais. Isso já nos lembra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso nos é dito na antiga aliança e na nova aliança. Quando nós vemos o homem tentando resolver a sua maneira, nós estávamos exatamente discutindo isso na lição de Naum, na escola bíblica dominical hoje, na nossa sala dos profetas ainda falam hoje. Isso nos lembra que a maneira que o homem natural tem de tentar resolver a sua crise com Deus,
porque ele sabe que existe um Criador, porque ele sabe que um dia haverá de prestar contas, é tentar fazê-lo pela sua própria moralidade, pela sua própria forma de viver, pela sua condição de não cometer determinados pecados. E quando assim acontece, este homem estará diante do tribunal de Deus, sem nenhuma cobertura que o possa livrar da ira vindoura. Porque, meus irmãos, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem possa se apresentar a Deus e satisfazer a justiça de Deus. O homem natural, morto em delito e pecado, por mais esforçado que ele seja, por melhor cidadão que ele tente ser, por mais cumpridor da lei que ele possa, com seu esforço, garantir status diante de Deus, ele é um pecador miserável, desgraçado e inimigo de Deus. Essa é a condição do homem natural. É por isso, irmãos, que a igreja precisa reaprender a pregar o Evangelho. Porque dizer para as pessoas, Jesus te ama, enquanto elas estão mortas em seus delitos e pecados, é massagear o ego das pessoas. E o que as pessoas menos precisam no mundo para estarem alertas quanto à sua condição de pecadores, na iminência de serem lançados ao inferno, o que elas menos precisam é de terem seus egos massageados. E o que elas mais precisam é de um grito no ouvido. É por isso que perguntavam a Jonathan Edwards, porque quando ele pregava, ele gritava tanto. O Jonathan Edwards dizia assim, porque eu vejo o mundo como alguém que está numa casa que está pegando fogo. E essa pessoa está dormindo no quarto, sem perceber que daqui a pouco tempo, toda a casa pegará fogo e ela será consumida pelo fogo e não terá nenhuma chance. Por isso eu grito. E aqui eu não estou dizendo que você precisa gritar no ouvido das pessoas. O que eu estou dizendo é que aqueles que estão ao nosso lado e que ainda não se arrependeram dos seus pecados, precisam com urgência entender a mensagem do Evangelho. Deus não está feliz com você. Jesus não te ama. Jesus não te ama. Você tem coragem de dizer isso para alguém? Jesus não ama pecadores. Jesus não ama pecadores. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama o seu povo. O amor de Jesus é exclusivo, o amor salvífico, é exclusivo aos eleitos. Como nós não sabemos quem são, nós pregamos o Evangelho a toda criatura. Mas a verdade é que Deus está irado com o homem natural. Senão a Escritura não nos dizia que Deus amou a Jacó, mas aborreceu Esaú. E Deus aborreceu Esaú porque Esaú era pecador. E Deus amou a Jacó porque Deus decidiu ser gracioso com Jacó. E porque Deus decidiu odiar Esaú? Mais uma vez, porque Esaú é pecador e Deus odeia pecadores. E não é só essa história de Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, o pecado não é nada abstrato. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. E eu e você estávamos debaixo do ódio de Deus, da ira de Deus. Senão a Escritura não nos diria que nós éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. Meus irmãos, essa geração precisa entender que apesar de não estarem passando por nenhuma doença terminal, ou estarem ganhando dinheiro, isso não é sinal nenhum de que Deus está favorável a eles. Na verdade, para muitos deles, isso é fruto da operação do erro. Deus mesmo faz com que eles se distraiam com as coisas desta vida. Mas nós precisamos alertá-los que a condição espiritual, ainda que externamente, eles se achem seguros pela sua condição financeira, moral, pelo status. Mas a condição espiritual do homem sem Deus é de total desgraça, é de total miséria. Por isso a urgência de pregarmos o Evangelho. Por isso a gente não pode ficar se associando com o pecado. Mas é porque é meu filho. Você prefere então agradar o seu filho nesta vida e não tê-lo na eternidade com você?
Você prefere não corrigi-lo para que ele se arrependa e volte para os caminhos do Senhor, apenas para ser agradável a Ele. Por isso que, irmãos, que a Escritura diz que aquele que quiser agradar o mundo entra no desagrado de Deus. Você precisa alertar, nós precisamos alertar as pessoas que estão próximas a nós. Deus não está satisfeito com o homem natural. E se você está aqui nesta noite e ainda não se arrependeu dos seus pecados, e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esta palavra é muito especial para você. O dia é hoje. O dia é hoje. Porque haverá um juízo, sim. Há um inferno, sim. E no inferno não será lançado apenas Satanás, mas todos aqueles que não creem no Senhor serão lançados num lago que arde com fogo e enxofre, e sofrerão eternamente debaixo da ira de Deus. E para que você seja liberto, livrado desta ira, você precisa hoje de se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e andar com Deus, e caminhar com Ele. Meus irmãos, isso foi operado nas nossas vidas. Você não está aqui porque Deus viu que você era bonzinho e disse assim: fulano me ama, eu vou chamar ele para mim. Na verdade, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não nos tivesse amado primeiro, nós continuaríamos distantes, ignorando a Deus, desprezando a Deus, e estaremos ainda debaixo da ira do Senhor. Meus irmãos, vejam a importância da doutrina de Cristo, do entendimento do verdadeiro perdão dos pecados. Sem o perdão dos pecados, sem a remissão dos nossos pecados, sem o lavar regenerador de Deus, nós não podemos estar reconciliados. Nós não podemos nos aproximar de Deus. Às vezes os descrentes dizem assim: eu orei e Deus atendeu. Foi porque estava dentro do propósito de Deus, mas Deus não tem compromisso com a oração do ímpio. A oração é um mistério pactual. Deus tem prazer na oração do seu povo, da sua igreja. É por isso que Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de Pai. Para que Deus nos ouça, nós o chamamos de Pai, porque o compromisso dele é com os seus filhos. E os filhos de Deus são aqueles a quem Deus quis se revelar, e a estes que eram outrora filhos da ira, Deus os tornou seus filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Deus não ouve a oração de ímpio. Deus ouve a oração do seu povo. E por que Deus atendeu o ímpio? É porque tinha um crente orando por ele, em algum lugar. Eis aí a nossa responsabilidade como crentes, tá? Orarmos pelas pessoas. Se é um privilégio, é também uma responsabilidade. Porque Deus só ouve a nós, seu povo, a sua igreja. É o compromisso de filho com pai. É uma bênção pactual da filiação de Deus conosco. Meus irmãos, os nossos pecados foram perdoados todos. Todos os nossos pecados foram perdoados. Nós não temos mais crise com relação a isso. Não há em nós nenhuma mancha, nenhuma mácula. E não é porque nós somos perfeitos. É porque o sangue de Jesus, o Filho, nos purifica de todo pecado. Não há mais condenação para mim e para você. Veja como é importante essa doutrina. Veja porque Paulo defende com tanta força e com tanta fidelidade a doutrina de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Enquanto as vãs filosofias e tradições queriam fazer uma mediação entre o povo de Deus e o Senhor, Paulo diz: é só Jesus, porque só Jesus pode perdoar pecados, só Jesus pode lavar. E meus irmãos, se nós somos perdoados, não há mais nenhuma culpa que reste sobre as nossas vidas. Você sabia que quando Deus olha para você, sendo você quem você é, Ele te vê puro, puro, puro. Isso porque Jesus te lavou completamente. Quando você entra para adorar o Senhor, você recebe vestiduras novas. Você é completamente purificado. Deus olha para você
e vê o substituto vicário, Jesus. Jesus nos substituiu e Ele é suficiente para nós. Por isso, em nome de Jesus, aqui uma aplicação muito prática e objetiva. Qualquer culpa que queira te fazer desanimar na caminhada, seja repreendida em nome de Jesus. Você foi perdoado por inteiro. Não há mais condenação para você. Não permita que o acusador te engane. Não permita que a tua própria mente te engane. Não permita que o mundo te pressione. Você é perdoado por Deus. Se você sinceramente recebeu a Cristo, se você sinceramente foi alcançado pela graça de Deus, não há nenhuma dívida que reste para você. Está zerado. Está pago. Você pode colocar o seu CPF celestial, pode fazer a consulta e você vai descobrir que não tem nenhum SPC, nenhum Serasa que te condene. Você está limpo, teu nome está limpo. Jesus limpou o teu nome, escreveu com tinta de sangue e nada pode apagar, porque Ele tem um pacto com o seu povo. Nada pode nos condenar, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo diz o seguinte: como Jesus fez isso? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aqui, irmãos, Paulo usa uma figura que era muito comum no Antigo Testamento. Quando se conquistava um território, se fazia então a dança da vitória, os gritos de celebração da vitória sobre o inimigo, e se rasgava qualquer tipo de condenação que havia. Meus irmãos, aqui Paulo está nos dizendo que aquilo que constava contra nós, aqui em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que havia dívida sim nossa. A realidade da morte de Cristo não foi um capricho de Deus. Havia um escrito de dívida que nos condenava, que nos mostrava que nós somos pecadores. Na canção de Estênio Márcios, O Sonho, logo que ele chega lá em cima, o anjo o recebe e diz assim: eu vou dar uma olhada nos seus registros, e traz o registro. E nos registros haviam muitos pecados. E na canção, na poesia, né, o anjo pergunta: foi você mesmo quem cometeu tudo isso? E ele diz: fui eu. Meus irmãos, sem o entendimento de que nós somos pecadores, não pode haver perdão de pecados. Então nós somos pecadores mesmo. Nós falhamos em todos os quesitos da lei, do 1º ao 10º mandamento. Não há parte sã em nós. Nós pecamos de todas as formas: palavras, ações, pensamentos, omissões, comissões. Nós pecamos de todas as maneiras. Nós somos pecadores mesmo. Pecador era o nosso nome antigo. Nosso nome agora é perdoados. Não há mais condenação nenhuma sobre nós. Jesus rasga a nossa dívida, encrava na cruz e ainda zomba do inimigo, despojando principados e potestades, os expôs ao desprezo público. Assim, irmãos, como Miriam cantou após a vitória do povo de Israel, assim como Davi cantou, dançou como Miriam, é mais ou menos a figura aqui de Cristo Jesus, no cumprimento da sua maior missão, da sua maior ambição, do seu maior anseio, cumprindo ele todo o quesito de Deus que a lei ordenava, pagando as nossas dívidas. Jesus celebra a nossa absolvição, dizendo: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em mim. Eu os perdoei, a dívida foi paga, tudo está cancelado, ou em outras palavras, está consumado.
Meus irmãos, se isso não trouxer alegria ao nosso coração, se isso não nos fizer exultar em louvor, não há nada mais que possa nos alegrar nesta vida. Se tem uma coisa boa para nós, principalmente nós que somos pobres, né? É pagarmos as nossas dívidas, né? Há um estudo que mostra que o pobre é aquele que mais se esforça para pagar as dívidas. Os ricos não estão nem aí. Os pobres ficam os que são mais felizes quando pagam a dívida. Parece um alívio, né? Parece um peso que sai das costas. Já passou por isso? De estar num aperto. Quando você paga a última parcela, parece que você está voando. Meus irmãos, Jesus pagou a nossa dívida. A gente pode viver livre. Nós podemos ser felizes. Ninguém pode nos condenar. Nós somos o povo de Deus. Essa doutrina é tão cara, que os reformadores pagaram com preço de sangue para dizer só Jesus, só Jesus, só Jesus. Não abramos mão, irmãos, da cristologia, que nos mostra que Jesus é o único Deus, é o Filho de Deus, nele habita toda a plenitude, que ele é maior que os principados e que as potestades, que ele nos circuncidou no coração, e que não há nada que possa nos condenar, nem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que isso nos alegre, nos renove e nos sustente na jornada até o final, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.